Oi, pessoal, tudo bem? Poxa, que diferente, né? Eu falando com vocês, sem olhar a carinha de vocês, e só aumenta a saudade. Mas a gente tem que ter consciência nesse momento que é importantíssimo a gente permanecer em casa, mas isso não quer dizer que a gente tenha que parar totalmente, né? A gente vai continuar andando e mesmo que distantes, a gente vai juntos nessa, né? Nós, professores, estão percebendo que a gente não parou, em momento nenhum a gente parou de pensar em vocês e a gente está mandando atividades importantes para a gente, na hora que, né, para a gente dar continuidade no que a gente parou e principalmente não perder o que vem pela frente no ano, né? Que a gente vai voltar com a corda toda, né? Uma coisa importante antes de a gente começar a aula é que os livros, né? São dois livros que eu indiquei para vocês no início do trimestre, eles ainda vão ser cobrados, tá bom? Então, eles vão ser cobrados ainda, a gente não sabe como, mas vocês podem ficar tranquilos que eles vão ser cobrados, a gente vai voltar a falar deles, ok? Até porque a matéria vai casar com o que vocês vão ler no livro. Então é importante vocês também não pararem com a leitura, colocarem a leitura em dia, além das atividades, tá? Então vamos lá. Essa maneira que eu encontrei de, de expor a aula, né? Eu achei muito interessante porque dá para gravar na webcam enquanto eu gravo a tela também. Então eu vou demonstrando, eu posso grifar com vocês a apostila, enquanto eu vou também falando algumas coisas que não estão na apostila, tá? Então já se preparem com a apostila aberta na página 19 para essa aula. Podem pegar aí o marca-texto que a gente vai grifar algumas coisas importantes, certo? A gente vai começar mais especificamente nesse item 2.2, que é a linguagem dos textos dramáticos. A gente, como vocês não devem ter esquecido, a gente está falando do gênero dramático, né? É o gênero em que os textos são feitos para encenação. A gente viu os dois subgêneros bases do texto dramático, que é a comédia e a tragédia, que são originárias aí da Grécia Antiga. Depois a gente foi desdobrando e foram surgindo outros subgêneros, como o alto e a farsa. O alto a gente já viu, né? Eu já falei com vocês, e a gente vai ver mais especificamente nessa aula, que é um texto curto, ele é um pouco cômico, então tem a veia ali da comédia. Ele fala do cotidiano, né? Então tem personagens que têm uma característica forte do cotidiano, e eles são destacados por essa característica, só que a base do alto é um cunho religioso, né? Então ela vai falar de religião. A gente vai falar de dois altos nessa aula, então prestem atenção. Além do alto, a gente tem a farsa, que é um texto crítico, onde o autor da peça quer criticar algo, mas sem citar o nome de ninguém. Então, ele vai fazer referências, alusões. Uma característica muito marcante na pessoa em que ele quer criticar, ele vai exagerar para todo mundo perceber. Isso tudo a gente já falou, certo? Só que o importante é saber também que a linguagem do texto dramático para a encenação tem que ser coerente com a história contada. E é isso que a gente vai perceber, tá? Vamos marcar nesse item 2.2 da página 19 algumas coisas importantes. Vou passar o cursor, né, para vocês grifarem junto comigo, quando for para grifar, tá? A linguagem dos textos dramáticos varia muito, dependendo do enredo, do cenário e de quem são os personagens, de onde a história se passa, e em que época. Por exemplo, na tragédia Hamlet, que você leu no início do capítulo, vocês lembram da gente lendo, né, dramatizando em sala também, é usada uma linguagem mais rebuscada, apropriada para um príncipe culto, como é o protagonista. Já em Arlequim, que é aquele dos 2 anos, né, a linguagem é mais simples, dada a natureza do personagem, que também é mais simples, é um criado, é um servidor. Então vamos grifar essa primeira frase aqui que eu acho importante. A linguagem dos textos dramáticos
a linguagem dos textos dramáticos até e em que época, certo? Até aqui. Eu acho que isso é bem importante, certo? Porque a gente tem que encaixar. É como se estivesse fazendo um encaixe perfeito. Se eu estou contando uma história de príncipes, princesas, né? Eu preciso de uma linguagem apropriada a esses personagens, aos palácios, às escolas, né? As catedrais e tudo mais. Se eu estou contando sobre um servidor, uma pessoa mais simples, as pessoas do cotidiano, eu vou usar a linguagem do cotidiano também, tá? Então a gente tem que casar a linguagem, isso é meio óbvio para todos os textos. No dramático é mais importante ainda, vamos dizer, porque é encenação. Imagina só a gente ter um cenário todo imponente, um palácio grande, e as pessoas não falarem condizentes a esse palácio todo, falar um caipirês, por exemplo. Não vai encaixar, né? Alguma coisa vai estar errada. Então tá, é importante observar, seguindo aqui, que apesar de ser um texto mais simples, principalmente por se tratar de uma comédia, a peça de Carlo Goldini, que é o Arlequim, ainda pode apresentar um pouco de dificuldade para se ler, porque são as palavras difíceis, né? As palavras que não são do nosso tempo. Porque, olha só, ela foi escrita em 1745, imagina só. E também a gente tem a tradução, né? E tudo mais. Mas muito importante isso, perceber qual é a linguagem do meu texto, sendo condizente com o meu texto, tá? Logo em seguida aqui, a gente tem um trecho do Auto da Compadecida. A gente falou do Auto da Compadecida em sala, vou voltar a falar. Ele foi escrito pelo pernambucano Ariano Suassuna em 1955, tá? Então a gente também tem que observar a data de escrita, em 55. E o cenário, né, o espaço dramático do texto, ele no sertão. Então, são pessoas simples que vivem no sertão. O Chicó, ele é um empregado, né? O João Grilo é um empregado do padeiro e o Chicó é aquele lá que vive de serviços. Então, a gente tem o padre, a gente tem o padeiro, a mulher do padeiro, são pessoas simples, são pessoas do cotidiano. Ou seja, tem que se encaixar essa linguagem também a esses personagens, tá? Aqui a gente tem uma cena e a gente vai fazer uma coisa super interessante. Junto dos materiais para essa aula, eu mandei para vocês um link do Auto da Compadecida. Para quem ainda não viu o filme, a qualidade não tá aquela qualidade, mas dá para a gente acompanhar as cenas, né, a trajetória do João Grilo. Então, fica aí a oportunidade da gente assistir ao filme de 2000, é um filme super, super famoso, né? Teve a minissérie, alguns de vocês até me falaram que assistiram a minissérie. E o exercício vai ser vocês perceberem qual é a cena que está escrito aí na apostila de vocês, encaixada no filme. Se teve alguma modificação, registrem isso no caderno, tá? Eu sei que eu vou passar isso escrito para vocês, qual é a atividade, mas essa é a primeira atividade da aula. Ao assistir o filme, percebam a cena encaixada no filme, como o texto vai ser em movimento, tá? Como um texto dramático é colocado mesmo na dramatização. Se teve alguma adaptação, se acrescentou alguma coisa, se retirou outra coisa, certo? Então, esse fica valendo uma atividade do Auto da Compadecida. E para quem nunca viu o livro do Auto da Compadecida, esse aqui é uma edição da Nova Fronteira, tem várias edições, tá? E ele realmente é escrito, dá uma olhadinha, ele realmente é escrito em texto dramático. Qual que é a característica principal do texto dramático? A gente não tem um narrador. Então, a gente vai ter personagens destacados, tá dando para ver? Personagens destacados e muitas rúbricas. Olha, que interessante. Aqui a gente está vendo as rúbricas, tá vendo?
entre parênteses, essas rúbricas aqui vão ser importantes para a dramatização. As instruções de como vai ser dramatizado. Então, para quem quiser uma edição excelente do Auto da Compadecida, com texto de explicação no início e no final, super legal também para quem ainda não entende muito bem a Auto da Compadecida, a importância desse texto, a gente tem nessa edição um texto anterior e posterior, certo? Procurem nas livrarias, com certeza vocês vão achar, certo? Então, ele é um auto porque vocês vão perceber aí, quando assistirem ao filme ou quando lerem o Auto da Compadecida, porque eu também eu indico vocês a lerem também, porque é super interessante como que são obras completamente diferentes, o filme e o texto. Vocês vão perceber até pela cena aí que eu indiquei. Vocês vão perceber que o Auto da Compadecida conta uma história religiosa de um julgamento no purgatório, né, do João Grilo e os outros moradores da cidade. Então tem um fundo religioso, uma base religiosa. Só que ele não deixa de ser uma veia da comédia, porque ele fala do cotidiano, certo? Aqui mais para frente, na página 21, aqui tem a atividade oral. Acho interessante vocês fazerem, apesar da gente não ter, por enquanto, essa possibilidade de fazer atividades orais, né? Mas aqui a apostila traz para vocês uma explicaçãozinha, uma conceituação de auto. O auto é um subgênero do texto teatral, escrito também com o objetivo de ser encenado, mas trazendo como característica diferencial o fato de ser uma reprodução mais curta, geralmente de um ato único, ou seja, bem curtinho, e de temática religiosa, cômica ou alegórica. Tá? Isso é importantíssimo. Então, a gente vai ter a temática religiosa com esse tom mais cômico do cotidiano, certo? Muito importante que a linguagem é simples, linguagem simples. Claro, condizente também com o tempo de escrita, certo? Então, vamos lá. Em seguida, a gente vai fazer o seguinte. Vou dar o start para vocês fazerem um exercício de aprendizagem. Esse exercício de aprendizagem traz um texto de Gil Vicente, que é um dramaturgo português, que é lá da Idade Média, no finalzinho da Idade Média. Ele vai escrever O Alto da Barca do Inferno. Então, a gente vai falar um pouquinho do Alto da Barca do Inferno antes da gente fazer os exercícios, tá? O Alto da Barca do Inferno, ele foi escrito em 1517. Olha só, 1517. O Brasil tinha 17 aninhos. E ele foi, como eu já tinha falado para vocês, ele foi escrito pelo português Gil Vicente, esse moço que eu estou tampando exatamente agora. Mas depois vocês pesquisem, né? Esse moço aqui, ó. Esse moço que está aqui, Gil Vicente. Ele era um dramaturgo da linha humanista. Isso lá para frente vocês vão entender. Mas que ele fazia julgamentos em que equilibrava o julgamento divino com o julgamento da terra. Vocês já viram lá na Idade Média, no feudalismo, que era muito importante a religião, o clero, né? Era um dos mais da ponta de cima da pirâmide das classes sociais. E o Gil Vicente, ele é de uma época em que a gente está mudando, está transitando, em que a igreja está perdendo força e o homem está ganhando força, né? Que a gente chama de teocentrismo, que é Deus no centro das atenções, né? De tudo, está perdendo forças para o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Então, essa peça vai fazer um julgamento sobre as coisas que o homem fez na Terra. Então, é uma intertextualidade que Ariano Suassuna utiliza também. Por quê? O Alto da Barca do Inferno também é um julgamento em que as pessoas morrem. E quando as pessoas morrem, eles têm duas barcas, ou a barca que vai para o inferno, ou a barca que vai para o céu. E aí a gente tem o arraiz do céu e a arraiz do inferno, tá? Fazendo o julgamento aí. Qual a barca que eu devo tomar depois de morto? E
Com base em que eles vão fazer esse julgamento? No que as pessoas fizeram durante a vida. Né? Então, ó, essa peça é das mais emblemáticas do dramaturgo, considerado o pai do teatro português. Gil Vicente, então, foi um dos primeiros que escreveram teatro em língua portuguesa. Ele foi encenado pela primeira vez em 1531 e ele também faz parte dos autos. Autos esses que têm linguagem simples, atos únicos, base religiosa e uma veia cômica, certo? Eu acho que tá tranquilo. A atividade que vocês têm que fazer tem um texto, tem um trechinho aqui, né? Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora e fazerem as atividades referentes ao da Barca do Inferno, tá? Atividades de exercício de aprendizagem 21 e 22. A leitura do 22 e os exercícios estão na página 23, no 8 ao 12, certo? Que a gente vai, assim que vocês terminarem, voltem a dar play que a gente vai corrigir, tá? Então, eu tô confiando em vocês, hein? É para pausar o vídeo agora, fazer as atividades que a gente volta na correção. Então, quando vocês terminarem, tá no caderno, né? Os exercícios no caderno, sempre no caderno. Vamos fazer a correção? Não vou ler o texto todo, tá? Mas aí conto com a leitura de vocês. 8. Identifique em torno de qual acontecimento a cena se desenvolve. Bom, a gente tem um fidalgo e esse fidalgo vai morrer, né? E quando ele vai morrer, ele vai ser julgado. Então, o fidalgo morre e vai ao encontro da barca e quer embarcar naquela conduzida pelo anjo. Porém, o diabo também o julga. Então, qual é o acontecimento? A morte do fidalgo, certo? 9. Explicite, ou seja, explique-cite quantas personagens há no fragmento e quem são elas. Bom, nesse fragmento a gente tem o diabo, que é quem conduz a barca para o inferno, o anjo, que conduz a barca para o céu, o companheiro, que é o ajudante do diabo, o fidalgo, aquele que é julgado, e o pajem, que é o servo do fidalgo, certo? Se ficou muito rápido, volta e pausa aí certinho. 10. Aponte a função do primeiro parágrafo da peça, tendo em vista o que você estudou sobre a estrutura dos textos dramáticos. Esse parágrafo, que é a introdução do texto, ele não faz parte da peça. É como se fosse o quê? Uma introdução ao que a gente vai ver. Então, fica assim. Esse parágrafo introduz a cena que vamos ler, fazendo o leitor imaginar o cenário, imaginar os personagens, imaginar o contexto em que vai ser encenada a peça. Tá? Então, é um parágrafo introdutório, não faz parte exatamente do texto. Ele faz parte de uma estrutura externa. Mas também não pode ser, ele pode ser considerado uma rúbrica, tá? Porque é uma contextualização. 11. Considerando que essa peça foi escrita no início do século XVI, analise como a linguagem se aplica ao contexto da produção. Bom, é um português mais complicado, a peça se adapta ao contexto com palavras que são daquele tempo. Então, é um português mais arcaico, vamos dizer assim, condizente com o tempo dele, tá? 1517. E a última, de acordo com a cena descrita e com seus conhecimentos, interprete por que o fidalgo é compelido a embarcar na barca do inferno e impedido de entrar na barca para o paraíso. Ou seja, por que ele é colocado na barca do inferno e ele é barrado de ir para o céu? Bom, como ele chega aí para o julgamento? Ele chega carregado pelo pajem. E aí, qual é o argumento? O argumento é que ele é tão cheio de si na terra que ele foi um cara tirano. Ele foi um cara que não olhou pelos seus, ele olhou só para ele, um cara egoísta. Então, o diabo quer que o fidalgo entre na sua barca, pois ele se encaixa no perfil
do inferno? Exatamente porque ele é tudo que o anjo condena. Ele considera tirano, já que usa seu poder para mandar nas pessoas de bem. Então ele é tão egoísta, ele é tão tirano, tão sede de poder, que ele usa do seu poder para se dar bem. Né? Então é tudo que o anjo condena, certo? Bom, lembrando que são respostas abertas, analisem o que a gente conversou agora para ver se tem pelo menos a, a essência da resposta, tá? Podem mudar o jeito de colocar, né? Como uma questão aberta e fica o texto de vocês. Mas verifiquem se tem a essência do gabarito, certo? Não se esqueçam de assistir o filme, vocês vão gostar do Alto da Compadecida e de comparar a cena que vocês têm aí na apostila, na página 20, na página 19 e 20, com o que vocês vão assistir no filme, tá certo? Então a gente se vê na próxima. Continue fazendo atividades, continue lendo o livro, não deixa para depois, não deixa acumular, certo? Fiquem bem. Tchau.